Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 19. Graça e paz, meu querido ouvinte. Dormindo com o inimigo. Esse é um pouco da palavra de hoje para a nossa meditação. A história de Sansão é fascinante. Ele tinha um potencial incrível. Sua força física lhe foi dada por Deus como um precioso presente. Sansão foi separado para a obra de Deus desde o seu nascimento. E ele poderia ter se tornado um dos grandes líderes na história de Israel. Mas ao contrário, sua vida de fato tornou-se um exemplo de como não se deve viver. Porém, enquanto juiz sobre Israel, Sansão cumpriu com o propósito para o qual Deus o havia chamado, tendo em vista que ele matou mais inimigos de Deus na sua morte do que em toda a sua vida. Sansão tinha um corpo muito forte, mas por outro lado tinha a carne muito fraca. Quando pensamos nele, normalmente nos lembramos de Dalila e de quando ela cortou seu cabelo. Então Sansão perdeu toda a sua força. Na realidade, ele não perdeu sua força por conta de ter perdido o cabelo. Isso foi apenas mais uma da série de pequenas concessões que ao final culminaram em sua morte. Na verdade, ele foi aos poucos perdendo o seu contato com Deus e adormeceu com sua cabeça no colo de Dalila. Isso foi como dormir com o inimigo. Penso que muitos no nosso país hoje, assim como Sansão, estão sonolentos. Enquanto o perigo é iminente, o inimigo trama contra a moral, contra a família e agora contra a liberdade de expressão. O mal trabalhando contra o bem. Enquanto isso, muitas pessoas estão acomodadas e sossegadas. Assim, estão muitos cristãos hoje, imóveis, estáticos, estéreis, exatamente onde o diabo quer que eles estejam. Então, ele não os incomoda. Talvez o diabo os olhe e diga: por que me preocupar? Eles não são uma ameaça para mim. Estão apenas ali, preocupados consigo mesmos. Não se importam em viver uma vida santa. Eles já estão onde eu quero. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Então, se você despertou do sono e pode dizer: estou enfrentando um conflito, estou enfrentando tribulação, sofrendo tentações, isso possivelmente seja uma indicação que você está trilhando a direção certa enquanto cristão. Ao mesmo tempo em que é verdade que existe um diabo que é poderoso e tenta nos enganar, também é verdade que o nosso Salvador foi tentado pelo inimigo. Porém, o inimigo não teve êxito sobre ele. Cristo venceu o diabo e, em uma última instância, nos levará à vitória, se permanecermos acordados e firmes nele. Pense nisso. Quero orar com você. Pai Santo, desperta a sua igreja. Ó Deus, esse é o nosso clamor, desperta o seu povo. Ó Deus, que nós possamos nos levantar para levar a sua mensagem ao caído, ao perdido,
Ó Deus, uma igreja sonolenta, ela está dormindo com o inimigo. Acorda, ó Pai, o seu povo. Desperta para uma nova vida em Cristo Jesus, aqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, que nós possamos aprender como a vida de Sansão, que nós possamos usar o exemplo negativo da vida dele para aplicar a nós, que nós possamos olhar, ó Deus, de fato, o que nós estamos fazendo e aprendemos com os seus erros. Eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor capacite a sua igreja e desperta-nos. Essa é a minha oração, no nome do seu Filho Jesus. Amém.